Capítulo 5. A América Latina e particularmente o Brasil nos planos de Moscou. A importância do Brasil no plano de conquista do mundo pela União Soviética baseia-se em 4 motivos principais, que são os seguintes. Primeiro, o moral psicológico, pela influência que esse país exerce sobre as demais repúblicas sul-americanas, tendo-se em vista sua extensão territorial, a sua população e a sua tradição histórica. Segundo, o político, pela quebra do pan-americanismo, que envolve numa só expressão de interesse internacional as 3 Américas, segundo, a tradicionalidade do conceito de Monroe e a objetividade prática dos sucessivos congressos pan-americanos, principalmente a partir da ação eficiente do Barão de Rio Branco. Terceiro, o econômico, em razão das imensas reservas minerais que dizem respeito à economia estratégica de guerra, como acontece com o manganês e o ferro, e sobretudo com as areias monacíticas, ricas em tório, além das largas possibilidades de produção de matérias-primas vegetais. Quarto, o estratégico, por possuir o Brasil as bases aéreas e navais para a travessia do Atlântico Sul e possível domínio do Canal do Panamá, com isolamento total dos Estados Unidos. Não precisamos nos deter nos 2 primeiros motivos, que se tornam claros pela simples enunciação. Basta lembrar que, em 1907, o Brasil, mediante a ação do Barão de Rio Branco, pôde mobilizar todas as nações da América Latina para sustentar Rui Barbosa em Haia, conseguindo que o Departamento do Estado em Washington aderisse à causa da igualdade dos povos contra a tese das grandes potências lideradas pela Alemanha. Quanto às matérias-primas, estamos vendo o interesse atualmente manifestado pela Rússia do reatamento das relações comerciais com o Brasil, como preliminar indispensável a um segundo tempo, no qual o Kremlin tratará de obter o tório de que necessita para a produção de bombas atômicas. As declarações de Khrushchev sobre as boas disposições soviéticas de, abre aspas, ajudar, fecha aspas, economicamente os países da América Latina, revelam os planos de Moscou no sentido de se estender a sua influência em nosso hemisfério. Essa ajuda não pode fugir ao tipo da que foi prodigalizada aos países da Cortina de Ferro e a Iugoslávia nos primeiros tempos, quando Tito ainda não tinha assumido o papel de ovelha negra, estreitando suas relações com o Ocidente. O que mais importa, entretanto, à Rússia soviética, no que se refere à América Latina, são os pontos estratégicos. Os Estados Unidos estão hoje ameaçados na Ásia pela dominação bolchevista da China, da Coreia do Norte, das Ilhas Sakhalina e Kurilas, pela inflexão do comunismo chinês sobre a Indochina, pela política do pan-asiatismo, comandado por Pandit Nehru nas Índias. Então, ameaçados na Europa, onde fracas são as possibilidades da Itália e da França, restando apenas a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e a Alemanha Ocidental.
A propaganda comunista nas colônias francesas da África e os recentes distúrbios ali ocorridos demonstram os propósitos de, num caso de invasão soviética e domínio da França, apoderarem-se os russos das bases aéreas da costa ocidental do continente negro para o fácil pulo do Atlântico. Nota-se em cada passo da política externa de Moscou a intenção claramente manifesta de isolar os Estados Unidos, cercando-os pelo Pacífico e pelo Atlântico. Os soviéticos viram o que significou para a invasão da Europa na última guerra o conjunto de bases aéreas no Nordeste brasileiro. Para uma próxima guerra, Moscou tem em vista no Brasil um triângulo estratégico militar no Nordeste, constituído pelas bases de Fortaleza, Natal e Recife, e um quadrilátero estratégico econômico no Sul, envolvendo 90% das nossas indústrias e a totalidade da nossa indústria de guerra. Traçando-se uma linha do Rio a Juiz de Fora, outra de Juiz de Fora a Campinas, outra de Campinas a Santos, verifica-se que estão envolvidas por esse quadrilátero, além da indústria de manutenção econômica ligada hoje, pelos novos conceitos da guerra, a própria capacidade defensiva e ofensiva do país, toda a nossa produção bélica. Nesse quadrilátero estão a indústria siderúrgica de Volta Redonda e outras, a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica de Pólvora de Piquete, a Fábrica de Armas de Itajubá, Juiz de Fora e São José dos Campos, a Nitroquímica em São Miguel Paulista e outras fábricas de explosivos, as refinarias de petróleo do Rio e de Cubatão, e ainda os 2 portos de maior importância do país, Rio e Santos, não se falando nas grandes usinas elétricas de toda essa região. Em caso de guerra, bastará uma sabotagem executada pelos grupos comunistas que para isso estão recebendo aulas em cursos intensivos, atuando no quadrilátero a que nos referimos, e um movimento popular no Nordeste para facilitar desembarques no triângulo estratégico, e a defesa nacional brasileira estará completamente inibida. Tomadas as bases francesas da costa da África, os russos podem fazer a travessia do Atlântico no sentido inverso ao em que operaram os americanos na guerra passada. Compreende-se, por conseguinte, o motivo pelo qual o Partido Comunista do Brasil exerce tão ativa propaganda em Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, assim como no quadrilátero do Sul e, ao mesmo tempo, na África. Cumpre uma nota com relação a essa questão. Num comentário consagrado aos problemas da África, a emissora do Vaticano frisa o perigo representado pelos inegáveis progressos que ali vem fazendo nos últimos tempos o comunismo. A emissora prosseguiu dizendo que a realidade do perigo comunista é revelada por uma série de circunstâncias e pelo recrudescimento da atividade comunista na África. O rádio frisou igualmente que na Nigéria é o Partido Comunista Inglês quem dá as diretrizes aos sindicatos locais e que é iminente
a instituição de um partido comunista nigeriano. Ao mesmo tempo, conclui a rádio, obstina-se a propaganda comunista a denegrir tudo o que foi feito até agora pelos colonizadores, a depreciar as vantagens asseguradas pelas potências coloniais. A tática comunista, fazendo pressão sobre os nacionalistas africanos, encontra largo campo em toda a África. Dia Cruz, de 21/6/58. A União Soviética, desde a consolidação do regime comunista e início do plano quinquenal, começou a agir através do Comintern, no sentido da difusão da doutrina marxista na América Meridional e particularmente no Brasil. Em 1926, não sendo possível a existência de um partido comunista no Brasil, o Comintern organizou o Partido Oficial na Argentina, com os departamentos de, abre aspas, agitação e propaganda, fecha aspas, de política e organização, comitês de fábrica, de quarteirões, de serviços eleitorais, publicando os jornais La Chispa, Bandeira Rossa, La Internacional e Ordine Nuevo, os dois últimos para divulgação entre operários. Foi tal a importância dada à propaganda na América do Sul que em Moscou o Comitê Executivo do Comintern criou um secretariado especial para esse fim. Em 1927, um secretariado na própria América do Sul, criado pela Internacional Comunista. Por esse tempo, havendo o Uruguai reconhecido o governo soviético e com ele estabelecido relações diplomáticas, esse fato assegurou ao Comintern uma base de operações para o desenvolvimento de uma ação mais ampla. Em Montevideo, se estabeleceu a Organização Comercial Soviética, IANTORG, que se tornou um instrumento eficiente para o financiamento da Ação Vermelha na América do Sul. Até então, todo o movimento comunista em nosso hemisfério era acionado de Londres, como se verificou por ocasião da perquisição feita pela polícia inglesa na organização Arcos, a qual se ligava aos partidos comunistas do Canadá, da Argentina, da Colômbia, da Guatemala, do Uruguai, do México, do Brasil, do Chile e dos Estados Unidos. A partir de 1927, o Uruguai tornou-se, pois, o centro irradiador do comunismo na América do Sul. No Brasil, onde o comunismo não tivera anteriormente outra importância além dos círculos intelectuais, o Partido Russo tomou grande incremento pela adesão de Luiz Carlos Prestes e dos remanescentes das revoluções de 1924 e 1926. Um grande congresso realizou-se neste último ano em Buenos Aires, traçando-se as diretrizes para uma ação continental. Em 1930, a maior parte dos comunistas brasileiros aderiu à Revolução da Aliança Liberal, exceto Luiz Carlos Prestes, que se reservou para um segundo tempo. Os comunistas, tendo triunfado a Revolução Liberal, principiaram logo a agir abertamente, o que antes não poderiam fazer, e através de comícios, assembleias operárias e publicações subversivas, conquistaram numerosos elementos das massas populares. Quando, após outra revolução de caráter democrático conservador, promovida pelo povo de São Paulo,
foi convocada pela ditadura a Assembleia Constituinte. Os partidários de Moscou se organizaram sob o disfarce de uma agremiação intitulada Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento teria sido triunfante, não fora a ação também nacional do integralismo, fenômeno político que, no dizer de Prestes e de Dimitrov, que então superintendia o Comintern, não fora previsto pela Rússia soviética. Em 1935, os comunistas tentaram um golpe, deflagrando a Revolução Vermelha no Nordeste e na capital da República, e não o conseguindo fazer em outros estados, pela vigilância tenaz dos integralistas. Em 1936, num manifesto ao seu partido, o chefe comunista Luiz Carlos Prestes declara não haver sido previsto esse fator na vida brasileira. No ano seguinte, Dimitrov apontava o remédio em documento que foi apreendido e publicado. O Comintern determinava que o integralismo fosse acusado de fascista e nazista, a fim de ficar desmoralizado perante a opinião pública. Realmente, larga foi a propaganda pela imprensa onde dominavam as células de Moscou contra aquele movimento que era visceralmente contrário ao nazismo, tendo sido mesmo o primeiro a se levantar contra o regime então implantado na Alemanha, quer em artigos e discursos, quer pela conquista que procurava realizar dos elementos oriundos de raça germânica em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, opondo a milícia dos hitleristas, que desfilava livremente naqueles estados, uma milícia nacional, e fundando escolas para atrair para a cultura brasileira os elementos teutos, de sorte a evitar quistos raciais perigosos para a segurança da democracia em nosso hemisfério. Em 1937, foi desferido pelo presidente da República um golpe de Estado, suprimindo-se o parlamento e os partidos políticos em geral. Os comunistas não reagiram, pois esse era o clima que lhes era mais favorável a uma obra de infiltração nos serviços públicos e postos governamentais. Assim, quando foram reinstauradas as liberdades democráticas no Brasil em 1945, o Partido Comunista, conseguindo legalidade, apresentou-se poderoso nas urnas. Editou numerosos jornais diários, realizou comícios, reativou sua organização secreta sob as garantias políticas do Partido Legal e pôde melhor ainda desenvolver-se pela presença no país de uma embaixada soviética. No governo do presidente Dutra, foram cassada a legalidade do Partido Comunista e cortadas as relações com a Rússia soviética. Mas o comunismo passou a agir sob outros disfarces, utilizando-se de facilidades legais. 3 são os instrumentos de ação da Rússia em nosso país. Primeiro, o político. Segundo, o sindical trabalhista. Terceiro, a infiltração em postos chaves da administração pública, tanto estadual como federal. Os instrumentos políticos são os partidos existentes no país. Como é fácil de imaginar-se, o Partido Comunista foi fechado, mas os comunistas são eleitores e jogam com esse elemento nas pugnas eleitorais, lutando uns contra os outros. Os partidos políticos querem suplantar os adversários nas urnas, e então os chefes comunistas entram em negociações com eles.
Essas negociações consistem em obter para comunistas lugares nas chapas de deputados federais, estaduais e vereadores municipais. Em troca, o partido que isso concede recebe uma soma apreciável de votos comunistas para sua legenda. Por esse processo, os comunistas têm levado ao parlamento numerosos adeptos do Credo Vermelho. Haja visto o deputado Roberto Morena, cuja ação contra o Acordo Brasil-Estados Unidos foi incansável na Câmara dos Deputados Federais, no que era acompanhado por deputados de várias legendas, filiadas secretamente ou ostensivamente simpatizantes da União Soviética. Muitas vezes, os chefes comunistas usam de outro processo, o qual consiste em fazer seus sectários se inscreverem em certo partido, conquistando maioria nos diretórios. Então, sucedem casos como o do PL, Partido Libertador, cujo diretório no estado do Rio foi constituído de comunistas, ou como o do PR, Partido Republicano, que no Ceará, até bem pouco, era inteiramente composto de comunistas. Certas legendas partidárias, como o PRT, Partido Republicano Trabalhista, não passam do próprio Partido Comunista disfarçado. Há cerca de ano, o PSD, em Santos e na capital de São Paulo, negociou o apoio para si dos comunistas, em troca de lugares nas chapas para os vencedores. A infiltração no PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, parece ser a mais importante, sendo um partido que visa a conquista das massas e, por conseguinte, tendente a exercer uma demagogia nem sempre sensata. Os comunistas ali penetraram sem que os verdadeiros trabalhistas o percebessem. Basta lembrar que em Belo Horizonte foi preso o coronel do Exército Olímpio Ferraz, que era alta personalidade na direção do PTB, o qual se achava envolvido na ação de células russas. E convém ainda notar-se que nas eleições para prefeito e vice-prefeito de São Paulo, realizadas no dia 22 de março de 1953, os comunistas lançaram seus candidatos, o senhor André Nunes, vereador do PTB, e um operário polonês na chapa do PST, Partido Social Trabalhista, que se diz inimigo do comunismo no Rio e cede sua legenda aos comunistas em São Paulo. Os negócios feitos no âmbito municipal são ainda em maior número, dado o acirramento das paixões locais, que leva os contendores a tudo sacrificar pela vitória. E então os comunistas conseguem eleger muitíssimos vereadores nos parlamentos federal, estadual e municipais. Esses comunistas são agentes de propaganda, promovendo moções, votos, etc., sempre favoráveis à Rússia soviética. O segundo instrumento, como vimos, é o sindical trabalhista. Pode-se dizer que hoje a maioria dos sindicatos está nas mãos dos comunistas. Durante o governo Dutra, era exibido um atestado de ideologia para ocupar postos nos sindicatos. Essa exigência foi abolida no atual governo e, desde então, os comunistas passaram a controlar todo o aparelhamento sindical do país. Os elementos não comunistas em geral são displicentes, não comparecem a reuniões, não esperam que as reuniões terminem para se retirar. Convém lembrar as instruções que a respeito recebeu Igor Gouzenko, quando Moscou o mandou para o Canadá. As reuniões devem ser demoradas para que os não comunistas se retirem cansados. Além do mais,
os comunistas brasileiros jogam com um fator de êxito indiscutível: a situação econômica, o encarecimento do custo de vida, as sempre novas exigências de aumento de salário. Liderando movimentos como esses, arrastam não só seus adeptos, mas outros. E cumpre notar que um comunista que atua nos sindicatos nunca o faz na qualidade de comunistas, mas de líder operário. A infiltração dos vermelhos tem sido enorme nas classes liberais. A recente eleição da diretoria do Sindicato dos Médicos tornou patente o prestígio bolchevista naquela classe. Além da ação puramente sindical, acionada pela CETAL, sob orientação geral para a América do Sul, traçada no Congresso Sindical de Montevidéu, presidido por Lombardo Toledano e secretariado por Roberto Morena, o comunismo age especificamente em células das fábricas, usinas, escritórios, repartições públicas. Finalmente, temos o terceiro instrumento da ação de Moscou no Brasil. Trata-se da infiltração nos postos-chaves da administração pública. Centenas de comunistas ocupam atualmente cargos federais, estaduais e municipais em nosso país. Diretores de repartições, chefes de seção, oficiais de gabinete de prefeitos, secretários e governadores de estado, ministros, até de presidentes da República. Esses elementos vermelhos já se instalaram em cargos da maior importância, agindo ao mesmo tempo como poderosa rede de espionagem e instrumentos de facilitação a todas as pretensões do comunismo e de comunistas. Valem-se das ligações com os partidos políticos, do prestígio advindo de uma posição privilegiada na imprensa burguesa, na crítica literária e artística, nos meios científicos e até nos círculos financeiros, das relações e intimidade com senadores, deputados, ministros, generais, diplomatas, da força eleitoral decorrente dos benefícios prodigalizados a uma clientela ignária e da própria engrenagem do aparelho sindical. Todo homem de importância política ou social tem sempre um comunista da sua domesticidade. Afirmam que esse é inofensivo, um teórico movido por sentimentos de humanidade e nada mais. Pode, pois, ocupar o cargo sem nenhum perigo, etc. Desse modo, cada comunista está seguro à sombra de um conservador do qual, no íntimo, ele caçoa com desprezo. Por outro lado, as nossas leis são liberais. Indivíduos que visitam a Rússia, país com o qual não mantemos relações diplomáticas, ou que comparecem a congressos promovidos por Moscou, reassumem, ao regressar ao Brasil, os seus cargos. Magistrados, professores de escola secundária ou superiores, altos funcionários, militares que se reformaram para trabalhar pelo comunismo com o dinheiro da nação por ele extraída. Todos gozam de imunidades para vender a pátria a uma nação estrangeira. As próprias chamadas classes conservadoras não acreditam no perigo comunista. Não movem uma palha. Já não digo em benefício da defesa, em benefício da nação, em benefício da dignidade humana, mas nem no próprio benefício, prevenindo-se contra um perigo que as ameaça diretamente. Os membros dessas classes, que possuem algum espírito público, pensam que poderão evitar o comunismo com obras de beneficência,
desconhecendo assim os motivos profundos desse fenômeno social que hoje aflige a quase quantos compreendem as suas verdadeiras causas ideológicas que afetam através de causas também psicológicas. Tudo em nosso país corre à feição dos objetivos russos em nossa pátria e no mundo. Os ricos só pensam em ganhar dinheiro, os políticos em fazer sua política, os literatos em brilhar com suas obras, a gente elegante em ostentar o seu luxo nas altas rodas. Ninguém atenta para a tremenda ameaça à liberdade e aos direitos humanos, que hoje pesa sobre todos os povos. Todos ou não acreditam nessa ameaça, ou delegam poderes à polícia para combater o comunismo. A polícia, por sua vez, entende que o comunismo se combate com medidas violentas, e estas são adotadas contra os pobres, os pequeninos, os revoltados por uma situação econômica de desespero. Enquanto se invadem domicílios e se apreendem fartos materiais de propaganda vermelha, em tugúrios miseráveis, levando-se para a prisão pobrezinhos envenenados pela doutrina de líderes que exploram a sua ingenuidade e o seu sofrimento, o governo comunista mantém os granfinos de Moscou nos altos cargos, até em comandos militares, e permite que deputados e senadores da nação viajem aos países da Cortina de Ferro e vistam mesmo a capital da Rússia, dando entrevistas posteriormente em que aconselham o reatamento de nossas relações com o governo soviético. Prendem-se, espancam-se os pobres e permite-se a circulação de dezenas de diários e semanários comunistas no país. Prendem-se, espancam os pobres e permitem-se o funcionamento de editoras em cujos livros se intoxicam esses míseros perseguidos. Prendem-se e espancam os pobres e permitem que professores de colégios e faculdades propiciem os venenos que fazem desses pobres revoltados comunistas. Prendem-se, espancam-se os pobres e permite-se o domínio dos intelectuais comunistas na literatura e na imprensa. Prendem-se, espancam os pobres e endeusam-se os pintores, arquitetos bolchevistas que enriquecem à custa da burguesia e do governo. Prendem-se, espancam-se os pobres e entregam-se os sindicatos às mãos daqueles que, dispensando o atestado de ideologia, completam-se como dinheiro dos operários. Prendem-se, espancam os pobres e conservam-se em altos cargos indivíduos notoriamente comunistas. Prendem-se, espancam os pobres e os senadores e deputados vão passear na Rússia. Esse é o ambiente em que se desenvolve o comunismo no Brasil. O desenvolvimento da propaganda comunista no Brasil e a articulação secreta revolucionária da Rússia em nosso país não admite delongas no tocante à contrapropaganda sistematizada e à pregação do espírito nacional para eventualidades consequentes de uma situação internacional que faculte aos agentes de Moscou ensejo para concretizar seus planos contra nossa pátria. Possuem os comunistas mais de 20 jornais diários e mais de 30 semanários, difundindo sua ideologia nas classes populares. Possuem uma revista de, abre aspas, cultura marxista, fecha aspas, para conquistar intelectuais da classe média. Contam com professores de graus secundários e superiores, que inoculam o veneno bolchevista em seus alunos. Recebem de Viena, de Praga, de Bucareste, de Varsóvia, de Berlim Oriental e de Budapeste, de Belgrado, de Paris, de Pequim, do México, do Uruguai, toneladas de publicações, livros, revistas, folhetos, cartazes para os setores estudantil, feminino,
sindical, burocrático, científico em línguas portuguesa e espanhola. Além disso, diretamente de Moscou, entram no Brasil livros editados pela União Soviética em 12 línguas, sendo o material destinado ao nosso país nos idiomas da nossa pátria e nos idiomas das diversas colônias estrangeiras aqui domiciliadas. Cumpre acrescentar os livros de autoria de comunistas brasileiros do tipo dos que publicaram o senhor Osni de Branca Afiliado, esposa também de outro juiz, Jorge Amado e outros. Para isso, o Partido Comunista mantém 3 editoras, inclusive a de nome Vitória, cujas edições se multiplicam dia a dia. Há ainda a notar o número de jornalistas e de radialistas pertencentes ao credo de Moscou e infiltrado nos jornais e nas emissoras do país. Basta lembrar que o jornal católico A Cruz publicou há tempos a lista nominal de mais de 300 comunistas fichados na polícia e exercendo o jornalismo na capital da República. Dinheiro não falta para tudo isso. Aí estão as legações diplomáticas da Polônia e da Tchecoslováquia para fazer as entregas das vultosas quotas que Moscou envia aos comunistas brasileiros. Essas 2 legações exercem larga ação de espionagem e de estímulo às atividades secretas do Partido de Moscou no Brasil. Em consequência de todos esses fatos, o comunismo está se apoderando das diretorias dos sindicatos, no que é facilmente pela ação política de partidos e personalidades que com ele firmaram aliança secreta, está dominando a maior parte dos órgãos representativos da classe estudantil, está exercendo uma influência cada vez maior nos círculos literários e artísticos do país, está contaminando os trabalhadores da lavoura e as próprias classes armadas do Brasil, pois tudo é resultado de uma propaganda tenaz, sistemática, intensiva e extensiva, que se especializa para cada setor da sociedade brasileira. Se adicionarmos a tais calamidades o número de comunistas estrangeiros, já cerca de 20 mil, que têm entrado em nossa pátria por intermédio da OIR, Organização Internacional de Refugiados, e pelas fronteiras desguarnecidas do norte, do oeste e do sul, e se levarmos em conta o número de agentes de Moscou que ocupam postos chaves na administração pública brasileira, então veremos que marchamos rapidamente para uma situação pavorosa, cuja explosão virá no dia K, dia do Comintern. Data essa que não podemos prever se está perto ou longe, pois depende das circunstâncias internacionais. Os Estados Unidos se encontram a braços com problema semelhante e não nos poderão valer, como não poderão valer nem os chineses, nem os sul-coreanos, nem os indochineses, nem os anticomunistas da Guatemala. Estamos cercados pelos focos comunistas da Bolívia, em cujo governo há vários ministros do Credo Vermelho, do Uruguai, onde existe a embaixada soviética, junto à qual vão buscar instruções os comunistas brasileiros, das Guianas, onde recentemente a Inglaterra teve de se haver com uma grande situação, da Colômbia, onde rebentou o terrível episódio de Bogotá. Não será na hora em que estourar uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética que iremos tomar providências para salvar o Brasil das sabotagens nas estradas de ferro, nos navios, nos telégrafos, nos telefones, nos aviões, nas usinas elétricas, nas fábricas e serviços públicos, a defesa interna e externa de uma nação, hoje intimamente ligada pelo conceito da guerra moderna, prepara-se a longo prazo e não à última hora.